Olá, queridos, graça e paz. Não há perfeição nas obras da carne. João capítulo 6, verso 63 diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Muitas pessoas ficam a se perguntar: o que é a vida cristã? Como viver o legítimo e verdadeiro cristianismo? Meu querido, em primeiro lugar, a vida cristã tem que ser testemunhada pela prática do Evangelho da Graça, que é viver pela fé, literalmente sem as obras da lei. Só a graça de Deus, o Evangelho da Graça, é que faz você servir a Deus de forma que o agrade, porque o justo vive pela fé. O impuro, o insano, o profano vive pelas obras, pelos rudimentos, pela concupiscência, servindo a Deus com as emoções, sem entendimento, sem a mente de Cristo ativado. Mas pela graça e pela fé, isso é o que gera verdadeiramente a liberdade gloriosa do Cristo ressuscitado. Isso gera uma liberdade consciente e responsável. Se não for a graça de Deus, não há um cristianismo legítimo. Veja que a Bíblia nos chama de herdeiros como o crente Abraão, e é por fé. Em Gálatas capítulo 3, verso 9 diz: de modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Temos que entender que o cristianismo que não vive a mensagem da graça e de fé vive uma farsa, vive reduzido, vivem sem triunfar e sem penetrar no reino. Paulo disse em Gálatas 3, 10 e 11: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito é todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Pare para pensar. Qual é a mensagem legítima e verdadeira? A graça de Deus e a prática da fé. Quem não vive debaixo da prática da fé está debaixo da maldição. Alguns crentes pensam que está sendo abençoado, quando na verdade estão amaldiçoados. E viver debaixo de maldição é viver debaixo da lei de Moisés. É andar como um judeu dizendo que é cristão. Quando Paulo escreve à igreja dos Gálatas, ele foi direto e foi intenso. Repreendeu a igreja dos Gálatas por causa da vergonha de apostatarem da fé. A igreja dos Gálatas teve um estranho desvio. O Cristo ressuscitado já havia pregado o evangelho através de Paulo, a graça de Deus já havia sido anunciada, mas eles estavam desistindo do Cristo ressuscitado e voltando para Jesus de Nazaré. Por isso que Paulo disse lá em 2 Coríntios 5,16: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se a Cristo conhecemos, já não conhecemos deste modo. Nosso chamado é para servir a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Então Paulo disse aos Gálatas 3 e 4: terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Porque uma vez que você vive o Cristo verdadeiro, a perseguição é intensa. Essas religiões que agradam a sociedade, que o mundo inteiro está aplaudindo, isso não é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o evangelho combate a corrupção, combate a mentira, combate o engano. E como o mundo vive de corrupção, de mentira e de engano, naturalmente os inimigos vão se levantar. Alguém que começa a pregar o evangelho e por causa da opressão do sistema, do mundo, dos líderes corruptos, desistem. Paulo repreendeu aos Gálatas dizendo: terá sido em vão que tantas coisas sofreste? O que ele estava dizendo? Que a lei só gera sofrimento. Não há plenitude espiritual no cumprimento das obras da lei.
Primeiro, porque o homem fica debaixo de maldição. Não há felicidade, não há conquista, não há proteção divina, não há acampamento de anjos ao teu redor, não há alegria, liberdade. Paulo quis que a igreja soubesse o porquê ela se desvia do foco e entra na apostasia. Qual é a razão, o motivo pelo qual um verdadeiro crente entra em apostasia? Gálatas 3, 1 e 3 diz: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne? Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha, mais um detalhe. Quem vive pelas obras da lei simula o Espírito, dizendo labachúria, labarraia, quitacanta, xandaraia. Isso é uma simulação. Na lei não há manifestação do Espírito. É por isso que é preciso que Cristo fale através do Evangelho de Paulo. Agora, por que nós estamos fazendo uma reforma? Aqui em Jacuípe, nós estamos fazendo uma reforma em Alagoas, no Brasil e no mundo. Porque o conhecimento da graça de Deus está sendo aplicado, e como exemplo dos Gálatas que Paulo utilizou, nós aplicamos a você agora. Quando Paulo repreendeu os Gálatas, no capítulo 3, verso 1, ele diz: ó Gálatas insensatos. Paulo foi direto e incisivo, foi apaixonante, mas foi verdadeiro. A igreja, você está vivendo como um insensato. Muitos cristãos de hoje estão como insensato. A palavra insensato vem da palavra grega anoetos, que significa sem inteligência, uma vida tola e embotada. Paulo está dizendo: o que vocês estão fazendo é uma loucura. Estão procurando se aperfeiçoar na carne. Como? Jejuando, fazendo sacrifício, pagando preço, pagando dízimo, comendo pão, tomando suco. Vocês sofrem, vocês sobem o monte, vocês tomam banho de água querendo tirar os pecados, como se a água tivesse poder de perdoar pecado. Vocês estão expulsando o diabo já foi destruído há mais de 2.000 anos atrás, Hebreus 2:14. O que vocês estão fazendo? Buscando a perfeição na carne. Eu quero enfatizar nesta manhã que Deus não quer nada com a tua carne e nem com a minha carne, porque Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Que esta palavra liberte a tua mente, e eu quero orar por ti agora. Pai, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, pelos milhões de vidas que estão sendo tocados pelo conhecimento desta palavra. A tua palavra é como as águas que correm para o mar. E assim essa sabedoria está se espalhando no mundo, e eu profetizo que as mentes serão libertas agora pelo poder do Evangelho da Graça, que os olhos espirituais se abram para abandonar as práticas da lei e saírem desses galpões, dessas prisões, dos laços de homens corruptos de entendimento agora, em nome de Jesus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja Deus para sempre. Graça e paz.